povo abençoados do Senhor Jesus Cristo, paz eterna de Cristo. Seja bem-vindo mais uma vez a essa ministração da Palavra de Deus através do Evangelho da Graça, dentro do conhecimento do Evangelho consumado na cruz. Nós temos hoje um título, um tema importante, dos quais trata sobre a Santa Ceia e o corpo de Cristo. A compreensão da ceia do Senhor é, sem dúvida, um dos temas mais mal interpretados dentro do sistema religioso, especialmente quando se observa à luz da tradição, que insiste em manter cerimônias simbólicas dentro de uma aliança já consumada. No entanto, à luz da escatologia consumada, da graça revelada a Paulo e da identidade dos filhos de Deus já reconciliados, é necessário reposicionar o entendimento sobre o que significa comer pão e beber o cálice. A ceia não é um ritual que deve ser repetido como um sacramento físico para perpetuar uma graça que já foi plenamente consumada. Antes, ela era sombra, símbolo, anúncio, mas Cristo é a realidade. Colossenses capítulo 2, versículo 17, fala essas coisas claramente. Na nova aliança, o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida são espirituais e eternos. Não se encontram em copos e pães terrenos. A base para esse entendimento começa com as palavras de Jesus na noite em que foi traído. Ou seja, é o que ele disse. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Mateus capítulo 26, versículo 26. Ou seja, o pão representava seu corpo físico, prestes a ser entregue. Mas logo adiante, ele diz: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, 27 a 28. O cálice representava o sangue da aliança, que selaria o fim da antiga ordem legal e inauguração de uma nova ordem espiritual. No caso aqui de Hebreus, capítulo 10, e o versículo 10 diz o seguinte: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Ou seja, esta cena da ceia do Senhor, que foi celebrada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nos dias da sua carne, quando ele estava debaixo da lei, estava cumprindo a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei, isso era sombra, era algo que estava para se cumprir e que já se foi cumprido. Esta mesma cena é repetida em Marcos capítulo 14 e o versículo 24. É o que nos diz, ó. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e deu-lhe. E disse-lhe: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, que é derramado. Ou seja, reforçando a mensagem, Cristo estava naquele momento entregando-se como a ceia verdadeira, não um rito a ser replicado, mas um corpo a ser discernido e uma aliança eterna a ser vivida. O erro comum é tentar perpetuar o símbolo, ou seja, perpetuar algo que era como sombra, mas não a realidade.
ignorando a realidade consumada. Mas Jesus nunca disse para perpetuarem o pão e o cálice material. Disse apenas para fazerem isso em memória. É o que diz Lucas capítulo 22, versículo 19. Que diz: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Até que a obra fosse completada. E a obra foi completada. Por isso Paulo, ao escrever 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz: Porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Ora, se ele já veio em juízo no ano 70 depois de Cristo, conforme Mateus capítulo 24, e o ensino da escatologia consumada, a memória anunciada naquela ceia, perdeu seu sentido cerimonial. A realidade chegou, a sombra cessou. Por quê? Mateus capítulo 24 e o versículo 34 diz que todas aquelas coisas anunciadas por Jesus Cristo ali na frente ou seja, lá no templo para os discípulos, se resumiria tudo dentro daquela geração. É o que disse o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. E aquela geração já passou, o templo já foi caído, e a Páscoa não tem mais sentido, porque ela se deu sem cumprimento na vida do Senhor Jesus Cristo e na vida de todos nós. E exatamente nesse ponto em que o ensino se torna perigoso quando mal interpretado. Paulo corrige os coríntios porque está fazendo da ceia um momento carnal, ritualístico, sem discernimento. Por isso ele escreve: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. A ceia verdadeira não é o pão ou o vinho material, mas a comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja viva. Efésios capítulo 5, versículo 30. Porque somos membros do corpo, da sua carne e dos seus ossos, espiritualmente. Nós formamos um só corpo com Cristo através do mesmo Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, Paulo afirma essa grande verdade. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, e todos temos bebido de um Espírito. E além disso, nós temos, através de nós sermos unidos no mesmo Espírito, nós temos acesso ao Espírito de Deus. Porque somos o corpo de Cristo. Não vivemos mais as sombras, apesar que nós, quando nascemos biologicamente, nós já nascemos dentro de uma nova aliança. Mas já nascemos justificados e perfeitos em Cristo. Por isso que nós não vivemos mais as sombras da lei de Moisés, como rituais, uma Santa Ceia, que na verdade era a Páscoa dos judeus, que nunca foi para os gentios, a não ser aqueles gentios que viviam com Israel, mas mesmo assim para celebrar a ceia ou participar da ceia, teria que ser circuncidado. E eu acredito que você não foi circuncidado. Você pode dizer: não, mas eu fui circuncidado espiritualmente, porque a Bíblia diz isso, certo? Mas ela diz para o povo que estão na graça de Deus. Se você quer viver na graça de Deus e quer viver na lei de Moisés, a palavra de Deus, ela fala que você está construindo aquilo que Cristo destruiu. Exatamente isso que Paulo embate em 1 Coríntios capítulo 11, 23, 29. Vamos ver isso aqui.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Olha algo muito importante. Até que venha. E ele veio. Ele mesmo anunciou o Senhor Jesus Cristo para os discípulos ali no templo, que não passaria aquela geração sem que ele não viesse. Então isto está consolidado, está cumprido, toda a narrativa da ceia, cumprida em Cristo. Ao narrar o episódio da última ceia, ele mostra que participar dignamente é não discernir o seu corpo. Por quê? Porque o corpo de Cristo é a igreja. Podemos ver isso em Colossenses, quer dizer? Vamos ver isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Olha o que nos diz. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Portanto, o corpo de Cristo não é mais referenciado, simbolizado por um pedaço de pão. O corpo de Cristo é um corpo real. Tudo já foi se cumprido em Cristo e agora o seu corpo é a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte: examine-se, pois o homem a si mesmo, porque se alguém participa da comunhão da igreja com espírito de divisão, condenação ou religiosidade, já está comendo e bebendo juízo. Ou seja, quando nós deixamos de lado o cumprimento das profecias, o cumprimento daquilo que estava para se cumprir em Cristo, no caso da Santa Ceia, isso, e quando pegamos um pedaço de pão e pegamos um copo com suco de uva e dizemos que aquele suco é o sangue de Cristo, aquele pedaço de pão feito na padaria é o corpo de Cristo, isto é, comer aquilo sem discernimento. Porque o corpo de Cristo, a qual é a igreja, não mais um pedaço de pão. Amém? Vamos, outras palavras de Jesus Cristo no que ele falou, no que diz o seu corpo. Em João capítulo 6, versículos 53 a 56, ele diz: é verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João capítulo 6, versículos 53 a 56. Cristo estava se referindo ao seu corpo espiritual, a união em espírito que seria possível após a cruz. João 6 é a chave para entender que a ceia não é física, mas um chamado à participação da vida de Cristo por meio do Espírito. Aqueles que rejeitam essa participação ou tentam reduzi-lo a um rito cerimonial estão negando o corpo, isso sim. É como diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos de um único pão, que é o corpo de Cristo. Então, participar do corpo de Cristo está inserido como membro neste corpo, da qual somos nós. É você, eu e assim sucessivamente unidos no mesmo corpo.
Então, na verdade, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Não há mais necessidade de repetição, ritos ou cerimônias. O corpo já foi oferecido. A ceia foi consumada. Portanto, negar a ceia não é deixar de comer pão e beber vinho em um culto, mas negar a comunhão espiritual com o corpo de Cristo, sim. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, a ceia, aquilo que a palavra ceia em si, ela já é uma janta, na verdade, em si. Santa ceia, a palavra santa ceia não existe biblicamente, não existe. E o que é reconhecido como ceia, na verdade, foi a Páscoa judaica debaixo da lei de Moisés, da qual o Senhor Jesus Cristo estava inserido para cumprir a lei. E isso não é mais para você, não é mais para mim, não é mais para os filhos de Deus. Às vezes, nós, quando estávamos na religião, nós o praticávamos porque não tinha conhecimento e éramos levados por vários ventos de doutrina, como eles estão sendo levados. Mas quando tem a revelação da palavra de Deus, eles vivem a graça de Deus, vivem o reino que é estabelecido para nós, viver em graça, como diz Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 17. Se você ainda não é inscrito no canal e desejar, assim isso contribuir com o canal para que o YouTube possa divulgar para as pessoas essas grandes verdades. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e dê seu like. Que Deus continue nos abençoando e um grande abraço a todos.